pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui,
todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast feito para você, cidadão. Podcast Fala Remígio. A apresentação, Dedé do Matadouro. Começa agora o podcast Fala Remígio, o espaço para quem tem a coragem de falar o que pensa sem rodeios. Aqui, todos os assuntos são abordados livremente. Um podcast... Boa noite, está no ar mais um podcast Fala Remígio. Hoje eu tenho o grande prazer de receber aqui uma pessoa muito, mas muito importante, com todo respeito e consideração pela sua história, né? Que já foi do nosso município, vice-prefeita, foi vereadora, diretora do Colégio Estadual, diretora do Cunha Lima, a advogada do jurídico da Câmara, doutora Carmoniza, nos deu esse prazer, nesse momento importante que a gente está na reta final de uma campanha política, de estar aqui, firme e forte, subindo as escadas do podcast Fala Remígio, para também falar ao nosso povo. Dona Carmoniza, seja bem-vinda ao podcast Fala Remígio. É um prazer receber a senhora aqui no estúdio. Muito obrigado, Dedé. É uma honra enorme estar aqui nesse estúdio feito por um homem público e um homem do povo. Você é um baluarte para a cidade de Remígio. Se não teve reconhecimento até agora, mas tenha certeza que no futuro terá o reconhecimento do povo de Remígio. Porque você é o único que tem coragem de, pelo menos, alertar os remigenses para as coisas que acontecem nesta cidade tão bela, tão bonita, que nós amamos de coração.
e este povo tão hospitaleiro que toda a vida respeitei e me respeitou. Eu quero dar uma boa noite a todos da Remígio, a todos os amigos, a todas as pessoas que me conhecem, sabem quem eu sou, sabem que eu sou a pessoa que diz aquilo que pensa, sem ter medo de ferir ninguém, porque só digo a verdade. Então, estou aqui, Dedé, muito feliz. Estou aqui com os amigos também ao redor. Tá, sim. E quero agradecer ao seu convite. O microfone tá atualizado, não tá? Você tá ouvindo aí? Tá ótimo. Pode continuar. E dizer a você que estou à sua disposição para responder aquilo que eu sei e posso dizer e posso provar. Muito obrigado, dona Carmoniza, até pela consideração. Eu fico honrado da senhora tecer essas palavras em relação à nossa luta, ao nosso trabalho pela nossa cidade. E é muito bom fazer as perguntas a uma pessoa que é um currículo de experiência em nosso município, tem vivência e muita história para contar em relação à nossa cidade, né? Só um momento aqui que ela vai ver aqui uma correção aqui do microfone. Pronto. Aí, dona Carmoniza, eu queria que a senhora, dona Carmoniza, fizesse uma análise. Como é que a senhora vê hoje, dona Carmoniza, o cenário político de nosso município? Como é que a senhora avalia, dona Carmoniza? Antes de responder a sua pergunta, eu quero dizer ao povo de Remígio que hoje meu telefone tocou várias vezes. Eu não sou muito apta para lidar com o telefone, eu não ligo para isso. E dizendo como era que eu vinha fazer esse podcast. Se meu marido tinha morrido há muito tempo, há pouco tempo. E eu então quero dizer a essas pessoas que luto não é pano preto, não. Pano preto hoje em dia é luxo para as festas que se fazem em todos os lugares do mundo. Então, o meu luto que ele pediu, João Barbosa, doutor João Barbosa Meira, o melhor homem que já existiu na terra para mim, e amigo de todos os remigenses, eu quero dizer a vocês que uma das coisas que ele me pediu na semana que antecedeu a sua morte foi que não queria luto, pois detestava luto, e também não queria que eu ficasse dentro de casa, sem sair, que eu continuasse vivendo. Apenas lamentava uma coisa: não está comigo para me defender dos inimigos. Mas ele está no céu, tenho certeza disso. Ele está me orientando. Ele está a todo momento comigo, jamais sairá do meu coração. Mas não será luto, nem batom, nem blush, nem pó de arroz, que vai fazer com que eu esqueça e ame eternamente, até o último dia da minha vida, aquele que Deus chamou para junto dele. É por isso que estou aqui, para representá-lo. Eu estou aqui representando o meu marido que Deus chamou, obedecendo aquilo que ele me pediu e me orientou. E respondendo a sua pergunta, por favor, você... Como a senhora avalia, com tantas políticas que a senhora já vivenciou, como é, dona Carmoniza, que a senhora avalia hoje o cenário político do nosso município? Já a gente está há poucos dias de uma grande decisão política em nosso município. Eu estou terrivelmente decepcionada com certas atitudes de determinados candidatos. Nunca foi visto na história de Remígio uma política com tanta falta de respeito às famílias, com tanta falta de humanidade, com tanta falta de caráter, com tanta mentira. Nunca na história de Remígio ouvi isso. Por quê? Porque nós tivemos, como governantes do nosso município, homens de princípio, princípios morais, caráter, dignidade,
respeito à família, aos filhos, aos professores, ao povo de Remígio. Eu não posso entender como o povo de Remígio, neste momento político, tem suportado o que eu tenho suportado na minha casa, do lado daqueles que se dizem dono do mundo, dono de Remígio, dono das ondas do Mar Vermelho, lá de Israel. Essas pessoas, eu não posso acreditar, remigense, amigo, colega, irmão, que você tenha coragem de votar em candidatos desse quilate. Por isso eu digo a você, a política de Remígio atualmente, nós temos que repensar nesta última semana se a sua decisão está correta ou não. Eu quero logo de antemão dizer que estou aqui representando o meu marido, não sei se posso falar nome de candidato. For à vontade, a senhora pode representando o meu marido, que era um dos líderes da campanha de Cláudio Regis. Homem de bem, homem honesto, homem que trabalhou melhor do que qualquer outro ultimamente. Um homem que tem dignidade, um homem que é um herói, que conseguiu levantar a sua história política atualmente nessa política que está havendo aqui, quando dentro de uma semana ele perdeu a mãe e o pai e continuou firme porque disse, eu não posso abandonar o povo de Remígio. Este homem é herói ou não é? Porque quem perde o pai e a mãe dentro de uma semana e continua recebendo as injustiças que vive recebendo, as calúnias, as mentiras, as decepções feitas por aqueles que acompanham a candidata adversária. Então, eu acho que Cláudio Regis é o homem que merece o voto de todo aquele remigense que tem bom caráter, que quer que realmente Remígio cresça, que realmente Remígio seja a cidade mais próspera daqui da zona do Brejo da Paraíba. Meus irmãos de Remígio, reflitam o seu comportamento. Mostrem a seus filhos que eles são capazes também de, no futuro, serem o prefeito desta terra, chegarem a ser deputado estadual e federal, porque nós só tivemos um deputado de Remígio que trabalhou por Remígio e que Remígio deve o que é atualmente a esse deputado, que foi o deputado Luiz Bronzeado. Esta família Bronzeado governou e trabalhou por Remígio todo o tempo, porque eles tinham amor a Remígio. Aí eu pergunto ao povo de Remígio, mostra, povo de Remígio, mostra a mim, que estou aqui desafiando, o que foi que a família do deputado Chió fez em Remígio, deixou de herança para Remígio e para os remigenses. Qual foi? Vocês sabem apenas de um episódio da família do deputado Chió, que se acha hoje que ser deputado estadual é o maior cargo, maior do que o governador, maior do que o presidente da República. Quando deputado não é nada mais, nada menos do que um simples representante do povo a quem ele deve respeitar e honrar. Mesmo assim, a única coisa que aquele deputado tem em mente é traição. Porque se houve um homem traído por esse deputado, foi o meu marido. O meu marido sofreu traições que levaram ele a ficar até um pouco depressivo. Feito dentro da minha casa, quando se pensava e se acertou, quando a vereadora Vitorinha, faltando 2 dias, passou para o lado de Chió, ela disse que só iria se fosse para ser a presidente da Câmara. E quem ia ser o presidente da Câmara, já acertado com o deputado, já acertado com os vereadores, ia ser o meu marido, João Barbosa. E meu marido, João Barbosa,
por ser um homem muito calmo, que nunca ligou para essas coisas, disse, não tem problema nenhum, eu cedo a minha vaga para a Vitorinha, eu deixo de ser o presidente da Câmara para que ela venha para o nosso lado. E daí começaram as traições, que foram uma em cima da outra, feita pelo deputado, culminando com a certeza de que, acertado, que ele seria o próximo presidente da Câmara, e o deputado acertou que ele seria e que apoiaria. Quando ele acertou tudo, chamou o meu marido chamou os vereadores, acertou com eles, a maioria acertou que votaria nele, que ele seria o candidato a presidente da Câmara de Remígio, que foi 4 vezes presidente da Câmara de Remígio. O deputado Chió chamou um vereador com quem João tinha falado, e este vereador, não vou citar o nome dele, porque de uma certa forma eu gosto dele, eu o respeito, sei que é um homem de bem, mas se precisar dizer o nome também eu digo mais tarde, eu não tenho manhas e cobertas. Então, ele chamou esse vereador, levou para a casa dele, o deputado levou para a casa dele, este vereador ficou na casa dele, e enquanto isso estavam os vereadores lá da minha casa, reunidos numa mesa, na mesa de jantar, na sala de jantar principal, discutindo a chapa que já estava feita, formada, com os nomes daqueles que iriam votar em João Barbosa. E, de repente, o deputado Chió entra como um furacão dentro da minha casa, se dirige à mesa onde o meu marido estava com os outros vereadores e disse, eu já resolvi o problema da Câmara, eu já resolvi quem vai ser o presidente, eu já tenho o meu candidato. Quando ele tinha acertado, e o candidato era João e a chapa já estava pronta. E imediatamente disse, o meu candidato eu vou chamar agora mesmo para apresentar. Saiu, foi à casa dele, onde estava o vereador, a senhora pode falar, tranquilo. O vereador Napoleão, trouxe o vereador Napoleão para minha casa e junto aos vereadores que já estavam na mesa, disse, esse aqui é o meu candidato para ser o presidente da Câmara de Remígio. Então o meu marido se levantou e disse, pois fique sabendo, Chió, que eu não voto em Napoleão, porque eu já falei com ele à tarde lá no sítio. E ele disse que não votaria em mim. Então, eu também não voto nele. E nesse momento o deputado disse, o senhor, seu João, o senhor quer quebrar a corrente do partido? João disse, não, eu apenas estou dizendo que a chapa está pronta aqui, vamos descer para decidir, se tiver outra chapa, e eu não voto no seu candidato. Nesse momento, o deputado deu um murro em cima da minha mesa, com a raiva que teve por João ter dito isso, e eu que não suporto certas coisas, porque a minha família não é acostumada a ser desrespeitada, nem por família, nem por estranhos. Eu me levantei e disse, não aceito, você não é homem para bater na mesa da minha casa, só quem bate no móvel da minha casa é o meu marido, e tire-se da minha casa. E ele saiu e desceram para a Câmara, e lá a Vitorinha disse, vou fazer questão agora de mostrar meu voto. Olha aqui, e mostrou a chapa votando contra João, quando ela já tinha acertado votar com João. E assim, ainda conseguiram fazer com que o vereador de Lagoa do Mato, que é cabeleireiro, Adinael, assinasse a chapa deles também. Quando é crime, não podia acontecer, porque ele estava já com a outra chapa assinada por ele, votando em João Barbosa. E por conta disso, ele decidiu tirar o nome da chapa, da chapa do deputado, e votou em João Barbosa, e João Barbosa foi eleito o presidente da Câmara de Remígio. Então, a única profissão do deputado que vocês idolatram, alguns pobres remigenses que ainda não entenderam o valor que tem,
o valor do seu voto e acreditam nas mentiras e nas falsidades que o deputado faz por aí afora. Inclusive, visitando todas as cidades, você sabe que cada cidade tem um líder político, Já? cada cidade tem, e ele está se infiltrando nessas cidades, dizendo que foi o grande prefeito de Remígio, coisa que ele não foi, o grande prefeito de Remígio. E todas as obras que o governador faz, porque só se faz obra no estado, se for estadual, por ordem do governador, toda obra que é feita em Remígio, que é feita em Esperança, que é feita em Arara, em todo o município da Paraíba, o deputado disse que foi ele que arranjou e quem fez foi ele. Inclusive a estrada de Cipílio, que foi uma luta muito grande. E eu quero avisar a família dessa pessoa que eu tanto estimava, mas que faleceu há pouco tempo, que foi o senhor José da Brasa, que o nome dele era José Bezerra. O senhor José da Brasa, que morava em Cipílio, foi o homem que, juntamente comigo, mais lutou para que aquela estrada de Cipílio fosse feita. Fui 2 vezes com o senhor José da Brasa a João Pessoa, falei com o governador Buriti. O governador Buriti prometeu novamente e terminou sem fazer. E não cumpriu a palavra, mas que aquele que lutou a vida toda para que Cipílio, a estrada Remígio Cipílio tivesse o asfalto, foi o senhor José da Brasa. Não foi obra de deputados nenhum. Esse trabalho já vinha sendo pedido há muito tempo por José Bezerra, chamado José da Brasa, que todo mundo conheceu, aquele homem de caráter, de moral, de dignidade, de honradez, que Remígio teve a honra de tê-lo como morador aqui em Remígio. Dona Carboniza, o horário que a senhora pediu, fica à vontade, 8h30, pode colocar o seu colírio. Enquanto isso, eu vou tecer aqui uma conversa com a doutora Janine, enquanto a senhora... Peço permissão aos nossos ouvintes que estão aí a ouvir as minhas pobres palavras, porque eu vou colocar um pinguinho de colírio no olho, que está um pouco... Está do seu lado. É muito importante a gente conhecer a história política do nosso município. Muita parte da juventude conhece o que acontece atualmente. Mas ainda existem pessoas como Dona Carmoniza, como outras senhoras que fez parte do cenário político, que conhecem muito a doutora Janine. Doutora Janine está aqui presente também para que a gente possa fortalecer esse lado das mulheres, para que a gente possa explicar para as pessoas que a nossa Remígio tem muita história que será falada agora aqui, doutora. Boa tarde, Dedé. Boa tarde, À noite. Boa noite. Boa noite. Eu fui para João Pessoa e tô... Boa noite. Boa noite, Dedé. Boa noite, Dona Carmoniza, e a todos que estão assistindo. Foi muito bom ouvir a senhora até falar isso, porque muita gente não conhecia essa história. Que eu estive presente, né? Nesse dia eu estava presente na sua casa e ocorreu justamente tudo isso que a senhora contou. Isso foi para 2014, né? Mais ou menos isso. 2015. E em 2016 também, seu João passou pelo outro fato, que eu acredito que a senhora vai falar também, que foi a questão da vice para a reeleição. Então, o seu João colocou o nome dele, foi convidado a colocar o nome dele, juntou várias pessoas, candidatos a vereadores eleitos, todos para apoiar seu João. E depois, simplesmente, ele recebeu a rasteira e foi colocado quem eles queriam. Isso também... Exatamente, foi mais uma traição feita ao meu marido, quando o deputado se predispôs a apoiá-lo como vice-prefeito na chapa da sua segunda eleição. Exatamente. E de última hora ele imediatamente mudou e disse que não era mais João, parece que queria botar o primo, não me lembro mais como foi, mas que foi nova traição que João passou, feita pelo atual deputado de Remígio. Quer dizer, isso comprova que a prepotência, a arrogância não vem de agora. Sempre se achou superior a todo mundo e sempre... Sim, fica bom. Tá bom. Pertinho, tá. Sempre se achou superior a todo mundo e sempre achou que poderia passar por cima de todo mundo e fazer as coisas como ele
deveriam. É muito bom o grupo da gente. Eu falei até fiz um vídeo rápido ontem dizendo que eu estou muito feliz em ver um grupo unido, um grupo brilhando, um grupo calmo, transparente. O que a gente vem fazendo, fez todo esse trabalho de campanha bonito, mostrando, abrindo os olhos da população para a realidade do que vem acontecendo no nosso município. E eu fiquei muito feliz em Dedé vir convidar a senhora para fazer parte do podcast. Obrigado. Porque a senhora é uma pessoa que conhece toda a política remigense, conhece todo mundo. É uma pessoa que já foi vice-prefeita, vereadora, diretora escolar, professora. Então, tem um conhecimento muito vasto. E é importante a gente esclarecer à população que a gente precisa se libertar das coleiras desse povo que está querendo implantar em Remígio um projeto de poder. Meus amigos, doutora Janine, desculpe-me eu ter interrompido as suas palavras. É o seguinte, o único propósito do deputado é querer se firmar como liderança política, ser chefe político aqui em Remígio. Só que ele não se lembra que o povo, o meu marido e muitos outros que ele traiu também, trabalharam demais, ajudaram demais para que ele fosse eleito a primeira vez como prefeito de Remígio. Por que foi que meu marido fez isso? Porque sempre eu digo às pessoas, como disse ao senhor que está aqui presente, que não sei o seu nome, Edmilson. O senhor Edmilson, eu estava conversando e dizendo a ele, mas será possível que os jovens de Remígio, os senhores de Remígio, os netos de vocês, nenhum tenha capacidade nunca, jamais, de ocupar um cargo público aqui em Remígio? Que geração nós estamos criando? Somente agora esta família quer se sobrepujar sobre as outras, porque é deputado estadual. O que é um deputado estadual? É um representante do povo que só está lá. E ele foi um dos últimos a ser eleito, porque a sua votação foi muito pequena. E então o povo de Remígio está enganado. Ainda não despertou para saber que se ele continuar com essa mentalidade de que uma só família pode ser eleita, ele jamais dará vez a seu filho, a seu neto, a sua mulher, a sua esposa, a seu marido, etc. Por quê? Porque, vejam bem, nós desconhecemos história política da família do deputado. Apenas, se não me engano, houve um tio ou primo, não sei se era tio, que foi vereador uma vez aqui em Remígio. Isso aí eu sei que houve isso. Não sei dizer o nome agora, mas vocês devem conhecer. Então, veja bem, o único traído também desse aspecto é o povo de Remígio. Por quê? Você votou no deputado, que hoje é deputado, para que ele fosse prefeito de Remígio. Ele fez a primeira administração que não foi lá muito boa. Não houve nada de grandeza para Remígio. Então, novamente, esse homem se candidata à reeleição. Quer ser prefeito de novo. Então, entrega a prefeitura ao vice, que era o atual prefeito. E sabe o que foi que ele fez? Ele abandonou o cargo que vocês deram a ele para ele ser prefeito pela segunda vez, não tirou o mandato todo que vocês esperavam que ele fosse fazer no segundo mandato, um grande governo, ele abandonou e foi se candidatar para ser deputado estadual. Qual foi o valor que o seu voto teve para esse deputado? Me diga. Se você confiou um segundo mandato para ele, ele abandonou Remígio, abandonou o povo que votou nele para ser candidato, passando até por cima do irmão que ia ser candidato a deputado. Estava certo que era. Estava certo que ia ser Marinilson. E não foi, porque ele passou da frente e tomou a vez de Marinilson.
Qual foi, meu amigo rimigense? Minha amiga rimigense? Minha mulher rimigense? Se valorize. Tenha valor. Você tem um valor inestimável. Nós somos mulheres de garra, de poder. Nós não podemos ser enganadas. Então, qual foi o valor que este homem deu ao povo de Remígio quando abandonou o cargo no segundo mandato para ser deputado? Seu voto valeu alguma coisa? Valeu, meu amigo? Diga. Valeu, minha amiga? Valeu, meu jovem estudante? Valeu alguma coisa? Você teve algum prestígio? Você não teve prestígio nenhum. Como não tem agora. E nós estamos numa crise grande política agora, nesse momento. Eu estou aqui porque a política de Remígio, no momento, do lado contrário ao nosso, porque eu sou do lado de Cláudio Regis, meu marido me pediu para que eu fosse representá-lo no dia da convenção, porque ele já estava adoentado, não estava muito doente, mas não podia ir. E eu fui representá-lo na convenção. Não falei, pediram para que eu discursasse. Eu disse que não estava ali para discursar, apenas estava representando o doutor João Barbosa, porque era um dos membros da convenção. Então, tive um carinho muito especial do povo e representei-o e voltei para casa. Então, depois disso, começaram as preparações do lado contrário, do lado daqueles que se dizem vermelhinhos, daqueles que colocaram uma onda, que foi o primeiro castigo que Deus mandou para o mundo, foi uma onda vermelha para que o seu povo, do Egito, fosse salvo. Foi o primeiro castigo enviado por Deus à terra contra aqueles que estavam contra o seu povo, foi mandar uma onda de sangue, uma onda vermelha. E, de repente, eu vejo uma candidata dizer que o que representa ela é uma onda vermelha. Eu tive um medo tão grande que eu me lembrei logo do Apocalipse, porque o Apocalipse fala muito dessa onda vermelha, onde tudo se acabou. Onde passou a água vermelha, não ficou um peixe, não ficou um animal, não ficou uma planta, tudo se acabou. Quer dizer, é um aspecto que o povo de Remígio deve analisar. Como é que se pode representar uma onda e pôr mais um vídeo com uma onda vermelha enorme, passando por cima de pessoas que estavam com a camisa amarela, o vestido de amarelo? Quer dizer, qual é a intenção desse vídeo? A intenção desse vídeo é dizer que quando chegar lá, vai massacrar, vai piorar, vai perseguir o povo, assim como a onda que matou todas aquelas pessoas que naquele vídeo foram vistas sendo tragadas pelas águas vermelhas do castigo de Deus. Pois é, dona Carmen Muniz, é muito bom. Eu fico feliz, eu estou super satisfeito. Mandar um abraço para Josa Galvão, que está aqui, Rony Deisso, a doutora também que está aqui, Janine Geane. Estão todos aqui prestigiando, né, essas palavras esclarecedoras que muitas pessoas precisam ouvir. Parte da história que poucos conhecem, que está sendo aqui contada. Eu aproveito agora para seguir a linha, como eu falei com Dona Carmoniza. Dona Carmoniza, como é que a senhora avalia a educação do nosso município, inclusive o episódio que aconteceu hoje com essas duas professoras? Dedé E aqui tem um alguinho, e povo rimigense, povo do Brasil e povo da Paraíba. Eu sou filha da professora Ana Henriques Batista, homenageada do sertão ao brejo, em várias cidades, menos aqui em Remígio, onde ela prestou os maiores serviços, onde ela educou mais de uma geração, onde muitos filhos que se dizem ilustres de Remígio passaram pela mão da minha mãe. Eu hoje estou tremendamente triste. Eu que dediquei a minha vida, a minha mãe que dedicou a sua vida, a minha avó que era professora, que veio de Portugal para o Brasil, também era professora lá. Toda a minha família de mulheres e de homens também, muitos professores.
acho que hoje é o dia da tristeza do magistério brasileiro. Porque, meus amigos, na cidade de Remígio, uma cidade de 20 mil habitantes, ou um pouco, 20 mil. 20 mil mais ou menos habitantes, duas professoras concursadas, competentes, que fizeram o concurso desta cidade, foram aprovadas e vieram da cidade de Arara e de Areia. Areia. Areia, a terra da cultura, como vocês chamam. E todo mundo chama e sabe que é. Então, essas duas criaturas prestavam um serviço enorme como professoras, educando os remigenses, os seus filhos, os seus netos. E essas duas professoras, por morarem fora, e por ganharem muito pouco, porque professor ganha muito pouco, essas duas professoras, coitadas, traziam a sua marmita feita de casa e faziam a sua refeiçãozinha, esquentando no fogão, na cozinha da Secretaria de Educação. Exato. Houve uma mudança de secretário de Educação e colocaram lá uma mulher chamada Aldenira. Não. O nome desse sim? A esposa de Josualdo. A esposa do senhor Josivaldo. uma mulher, filha do senhor Severino Cavalcante de Albuquerque, um grande homem que Remígio perdeu, um grande poeta. E esta mulher, como secretária da Educação, estas professoras faziam sua refeição, esquentavam a comidazinha que traziam de casa num ambiente lá, intitulado como uma pequena cozinha, onde tinha uma mesa, onde tinha um fogão, onde tinha 2 caçarolas, ou 3 ou 4, não sei o que é que tinha, quando eu fui lá. E essas pobres professoras, ao chegarem hoje para fazer o seu lanche, o seu almoço, esquentar a sua marmita, foram informadas que a secretaria não seria aberta, estava fechada, e que elas não podiam mais fazer refeição dentro daquele órgão, na cozinha que pertence à educação remigense. E essas duas professoras ficaram sem saber o que fazer, com a comida fria dentro da marmita, sem ter familiares aqui em Remígio, e sem ter para onde ir, sem ter dinheiro para pagar um hotel. Ficaram na rua, com as marmitas dentro das suas bolsas, porque não foram permitidas as suas entradas dentro do órgão público que é a Secretaria de Educação. Meus amigos, isso é um escândalo nacional e mundial. Como é que se coloca uma secretária de Educação que tem um comportamento desse? Qual é a educação que essa mulher apresenta? Que amor ela tem à educação, que respeito ela tem aos professores. E vocês, professores, vocês colegas dessas duas colegas suas, qual foi o manifesto que vocês fizeram? Vocês apoiaram as suas colegas? Vocês declararam apoio? Alguém declarou, muitos declararam. Ela diz no vídeo que por ter dito qual era o lado que defendia aquela... E eles sabem por que foi que isso aconteceu? Porque elas, como concursadas, professoras efetivas, livres, independentes, democratas, disseram que gostariam que votariam, que apoiariam o candidato Cláudio Regis. Exato. Então, por conta disso, elas foram proibidas de entrar na Secretaria de Educação, como professoras, um órgão público, foram proibidas de fazerem a sua alimentação e ficarem na rua com as suas marmitas penduradas no saco. Eu quero dizer a essas colegas professoras, eu que fui uma defensora a vida inteira, e que a minha maior honra, apesar de ter vários cursos superiores, o único que me honra é ser professora. Fui diretora de vários colégios aqui em Remígio, de todos, talvez. A minha mãe também. E, de repente,
eu ver e sentir e ouvir as palavras dessas professoras, me chegam as lágrimas aos olhos, de tamanha vergonha que eu sinto dessa secretária de Educação, que jamais teve educação nem terá. Porque quem faz uma coisa dessa com uma colega professora proibindo a sua alimentação ser feita dentro de um órgão que pertence aos professores, não pode estar ocupando um lugar como secretária de Educação. E neste momento eu quero dizer às professoras que foram expulsas da Secretaria de Educação para não comerem, não fazerem a sua merenda, o seu lanche, que almoço realmente não é apenas um pequeno lanche que elas não tinham de comer. As professoras Márcia Cristiane e a professora Tatiana, eu quero dizer a vocês que eu, professora Carmoniza, estou convocando e convidando vocês para fazerem refeição na minha casa. Porque lá tem comida, lá tem casa, lá tem porta, lá tem cama, tem prato, tem o que vocês precisarem, micro-ondas à disposição de vocês. Tudo que vocês precisarem terão. Podem ficar descansadas que vocês não ficarão na rua enquanto esta humilde professora que está aqui estiver viva nesta cidade tão devastada pela ingratidão, pela falta de respeito com o povo rimigense, que ainda não entendeu que está sendo feito massa de manobra para que a família de Chió se erga e seja alguém político aqui em Remígio. Porque de política aqui em Remígio só teve Luiz Bronzeado, deputado que aplicava todo o seu dinheiro aqui em Remígio, deputado que criou a SAE para os estudantes. A SAE pertence aos estudantes. E aqui, por falar em SAE, eu tenho o estatuto original da SAE. E tenho também a primeira ata feita depois da criação da SAE, onde se diz que se a SAE não for à frente, o município é quem tem que tomar conta, desde que seja usado para a perpetuação da educação. Está aqui, eu tenho o documento aqui. Isso, está aí guardado na sua bolsa. Está aqui na minha bolsa. Enquanto a senhora encontra, eu vou mandar aqui os abraços para as pessoas que estão assistindo essa grande entrevista com Dona Carmoniza. Juninho Costa, Adenilza Santos, Silvana Santos, Gorete Dias, Bernadette Medeiros, Ramayana Santos, Marileide Lira, Medeiros Silva, Edmilson Paulino, Elisete Santos, Rafaela Mozinho, Vera de Romão, um grande abraço, Ana Raquel, Maria Aparecida, Nelson Fidelis, Jorge Herculano, Laurentino, Maricleide, Júnior Matias, Leide Freitas, Luzinete Fidelis, Jane Cleane, Aline Paulino, Evandro Gonçalves, Lucinha Batista, Marise Cavalcante, Severino Ramos e Tony Felipe. Vocês vão ver agora um documento que eu acredito que poucas pessoas em Remígio conhecem. Está na mão dela aí. Ó. Eu tenho aqui, meus amigos. Pra ali, dona, ali pra cá. Eu tenho aqui, meus amigos, o estatuto original da criação da SAE aqui em Remígio. Não vou ler para vocês, mas quem quiser conhecer, pode ir à minha casa que eu vou mostrar. Mas eu vou ler pelo menos um finalzinho que diz aqui. A Sociedade de Amparo ao Estudante de Remígio, SAE, artigo 26 dos estatutos, passa a ter a seguinte redação. A sociedade só poderá ser dissolvida por decisão de 2/3 dos seus sócios quites, incorporando-se os bens da mesma, que existiam muitos bens da SAE. Existia uma radiola que era uma coisa fantástica. Fantástico. Ônibus, né? Isso, ônibus que Luiz Bronzeado conseguiu. E eu estava, nos últimos meses de vida de Luiz Bronzeado, eu estava juntamente com ele, já tratando da renovação da SAE, onde ele conseguiu identificar lá em Brasília que a SAE veio para Remígio através do Ministério da Ação Social em Brasília.
Então, eu já tenho pessoas lá em Brasília que está nesse ministério e vai encontrar toda essa documentação da SAE para trazer para Remígio. Porque o ônibus acabaram com ele, venderam as peças e virou sucata, que era uma coisa Uma para relíquia. ser relíquia, para ser dada ao museu. Porque muito doutor de Remígio é doutor. Eu sou hoje o que sou, graças a SAE e graças àquele ônibus que o Luiz Broseado trouxe para Remígio. Eu sou testemunha, eu sou feliz, porque eu usei aquele ônibus muitas vezes e posso dizer quase todos aqueles que foram estudantes no ônibus da SAE. Depois também quero dizer que a SAE, com dinheiro adquirido por Luiz Broseado, comprou um prédio, construiu uma garagem para a SAE para guardar o ônibus. Esta garagem foi dilapidada, foi vendida, ninguém sabe quem ficou com o dinheiro, onde foi aplicado, inventaram uma reforma dentro da SAE que nunca foi feita e nunca prestou. Nada foi feito pelos estudantes, que foi surrupiado de vocês, estudantes de Remígio. Aquele bem é seu. Vamos lutar por ele. Eu vou lutar juntamente com Cláudio Regis, se ele for eleito, e vai ser eleito, para que a SAE seja reaberta, para que a prefeitura tome conta, para que o estudante tenha um local para clube, para festa, para diversão, para estudo, para trabalho, para biblioteca, que é a SAE, Sociedade de Amparo ao Estudante de Remígio. E esta garagem, hoje, em cima dela, está erigido um grande prédio e se foi feita a prestação de conta, eu gostaria que quem prestou conta do dinheiro da SAE, do ônibus, da garagem, me prestasse conta com recibos, com notas que pudessem me convencer. Então, aqui diz novamente o artigo. Incorporando-se os bens da mesma nessa hipótese ao patrimônio de sociedade congênera, é aquela sociedade que trabalhasse pelo estudante, mas que não tinha, só tinha ela. Ou então, que se dedica à educação de menores e, não tendo isso, será dada à Prefeitura Municipal de Remígio. Então, a Prefeitura Municipal de Remígio tem todo o direito de lutar para readquirir de volta aquele monumento triste que fizeram da SAE. Eu tenho vergonha de passar em frente da SAE, porque aquilo não parece mais um prédio. Aquilo ali parece, eu acho que aquelas palafitas lá do final da Amazônia. Não estou aqui denegrindo a imagem das palafitas, porque é o povo que é pobre demais naquela região, porque o governo também não olha para ele, e então parece uma palafita mal feita, porque eu conheço palafita da Amazônia, eu estive nelas, eu visitei as tribos da Amazônia, eu conheço muitas delas, porque eu sou socióloga, porque eu sou também, e aqui tem o meu diploma, eu sou uma pessoa que pode fazer pesquisa. Eu sou pesquisadora social e política. Tenho o meu diploma aqui para mostrar a vocês que não estou inventando mentira. Viu? Porque depois vão dizer que não. Tenho aqui mais uma declaração da universidade. O que é que eu posso fazer? Eu posso ministrar, elaborar, orientar, dirigir, executar, sob metodologia científica, pesquisas, estudos, projetos, planos, programas. Já fiz muitas pesquisas para universidades e tudo. Então, inventam umas pesquisas mentirosas que chegaram lá em casa, uma moça, duas moças e um rapaz, para me entrevistar. E eu disse, olha, eu quero dizer a vocês, antes de tudo, que eu também sou pesquisadora social. E mostrei a ela o meu diploma, que está aqui. E as perguntas que essas pessoas fizeram, nada tem a ver com pesquisa. Nada. Não tem nada.
Porque para ser pesquisa é preciso que você atenda todos esses requisitos que tem aqui nessa declaração da Universidade Federal da Paraíba. E aqui está também o meu diploma. Está aqui. E tem outro novo diploma aqui, já mais moderno aqui. Então, meus amigos, eu espero que o povo de Remígio pense na sua família, pense no seu futuro, pense no futuro de seus filhos, que esses jovens que estão enganados, gritando com camisas vermelhas, saiba que estão do lado errado, porque a candidata não tem a competência para dirigir essa cidade de Remígio. Não porque ela seja uma mulher ruim, não, é uma pessoa boa, é uma mulher de bem, mas não tem competência administrativa para dirigir os destinos de Remígio na situação em que ele se encontra. Por isso eu digo a vocês o seguinte: pensem muito bem. Juventude, aquela juventude que eu vejo sair à tarde do Colégio Estadual José Bronzeado Sobrinho, que hoje tem outro nome, um pouco diferente, e eu fico ali, às vezes, olhando vocês saírem e pensando comigo, o que será dessa juventude? Qual o futuro dessa juventude que sai desse colégio sem uma perspectiva de um trabalho, de um emprego, porque não sobra um emprego para vocês. E eu me lembro muito bem que o deputado disse a mim na minha casa que estava procurando pessoas para trabalharem no seu gabinete em João Pessoa. E eu disse a ele, até estavam jantando na minha casa 3 médicos de Cuba, estavam até tomando uma sopa. E ele entrou também e foi para lá, tomou a sopa também. E na saída da cozinha, que eu tenho 2 cozinhas lá na minha casa, uma enorme e outra menor, eu disse, Chió, você disse do jornal que está procurando pessoas para trabalharem no seu gabinete. E aqui em Remígio, tanta pessoa competente. Ele disse, não, eu quero pessoas que tenham competência, sabe, dona Calvície? É competência. E sabe quem ele botou para trabalhar? Que saiu no Correio da Paraíba. Eu tenho este jornal, não trouxe hoje, porque não sei onde ele está, mas eu tenho. Ele mostrando pessoas do sertão, não sei de onde lá, muito distante, nem pessoas de Remígio foram capazes de assumir cargos. Dizem que tem 1 ou 2, diz que agora tem 1 ou 2 de Remígio que tá trabalhando lá no gabinete do... E o povo de Remígio, por que não tem competência? Ele disse a comadre Socorro Soto que comadre Socorro Soto não tinha competência mais e que já estava uma velha arcaica e que não podia mais trabalhar na educação. E deixou-a, tirando-lhe o cargo de professor e colocando como assistente, ou uma coisa mais ou menos assim, administrativa, quando comadre Socorro Soto era professora todo o tempo. Então, é isso que você quer para Remígio, remigense? É isso, minha amiga remigense? É isso, minha colega? É isso, minha ex-aluna? Foi isso que eu ensinei a vocês? Toda a vida eu disse a vocês, nunca se deixe vencer, nunca seja humilhada. Porque na minha família lá em Catolé do Rocha, que eu não sou filha de Remígio, não. Eu nasci em Catolé do Rocha, minha família é de Catolé do Rocha e de Areia. E a minha família sempre diz, ninguém pode se humilhar a ninguém. Ninguém pode se considerar melhor do que ninguém. Aqui em Remígio, o mais pobrezinho que tiver, talvez seja melhor do que qualquer rico que tem aqui nessa cidade. Então, você, humilhado, gari, como eu vejo na minha rua, não tem nem sequer uma farda para vestir, não tem uma pá que preste, tem uma sucata de uma carroça para limpar a rua. Por isso que as ruas de Remígio estão numa situação triste, uma coisa de fazer horror. O calçamento tomado pelo mato. Ninguém tem mais sossego com tanta muriçoca, ninguém tem mais sossego lá na minha casa, pelo menos, com aqueles terrenos que a prefeitura não assume, porque não quer perder o voto daquelas pessoas, não assume a responsabilidade de limpar, porque o prefeito Mário Vitório,
ele mandou um projeto para a Câmara ordenando, pedindo para que todo o terreno fosse cercado, ou fosse com cerca de arame, ou fosse murado. E ele deu exemplo nos terrenos que ele tinha. Mas nenhum prefeito depois quis fazer isso, com medo de perder os votos dos donos dos terrenos. E eu estou com um grande problema na minha casa agora, porque vizinha minha casa tem 2 terrenos. Um é de uma pessoa que ainda pertence à minha família, pertenceu, ou pertence, não sei. E outro é de um rapaz que é lá do Capinicheiro, não é. Genipapo. É do Genipapo. Eu não aguento mais tanta cobra coral dentro da minha casa. Tanto aquele bicho que tem... Escorpião. Escorpião, aranha. É um absurdo o que acontece. Eu vejo a hora matar meus cachorros, porque as cobras corais entram dentro de casa por todo canto. Quando eu cuido que não tem uma cobra dentro da piscina. Meus amigos, abram os olhos, pelo amor de Deus. Vejam o que Cláudio Regis fez em Remígio, o trabalho que ele prestou. Vejam também que Cláudio Regis é um homem rico. Tem 2 filhos que não precisam de emprego de Remígio, não. Um é um grande homem, Empresário. um grande empresário, um dos maiores empresários atualmente em Campina Grande. E a filha, que é uma grande médica, ele não precisa do dinheiro de vocês, nem de Remígio, nem nosso dinheiro da prefeitura, não. Porque a prefeitura de Remígio vive nadando de dinheiro. Eu fiquei hoje horrorizada, porque vi uma postagem dizendo o prefeito atual, André Alves, que foi meu aluno, e que se sentava no último banco, porque dizia que não gostava de se sentar junto dos colegas. E eu disse isso a ele no dia do enterro de Neto Broseado. E ele conversando comigo, eu perguntei, e aí, prefeito, quem é o seu candidato a lhe substituir? Ele disse, eu não tenho candidato nenhum, porque nenhum merece meu voto nem meu trabalho. E quem assistiu essa palestra, essa conversa, pode até negar hoje. Ela pode até negar, não sei se ela nega não, porque ela é uma mulher de muita dignidade. Foi a irmã de Gledisnelli que assistiu a galega, que estava junto comigo. Assistiu quando ele disse isso. Então, meus amigos, é isso que você quer para a sua cidade? É isso que você vai entregar de presente para seu neto, para seu filho, para sua nora, para seus familiares? Porque você veja bem, o homem foi prefeito a primeira vez, a segunda vez foi eleito e abandonou vocês. O voto de vocês não valeu nada para eles. Foi eleito deputado, vocês não votaram nele, mesmo tendo sido abandonado por ele, vocês votaram, apesar dele ter sido um dos últimos, dos poucos votos que teve, um dos últimos a ser eleito. É isso que você quer? É isso que você espera? Será que você não tem consciência? Você, meu jovem, eu estou falando mais agora nesse momento, para o jovem de 16 anos em diante. Porque bem de 16 não pode votar. Mas um jovem de 16 anos, pense em você. Pense que se você não estudar e não for um dia uma pessoa que tenha um futuro, o que é que você vai ser? O que é que você vai ganhar da sua vida? Você passou pela vida sem viver. Por conta de quê? O homem foi prefeito pela segunda vez, abandonou o povo. Foi deputado e vocês ainda teimaram e votaram nele para deputado. Ele agora, para não perder o poder, porque só existe poderoso no mundo para ele. Ele é que é tudo. Então, ele achou pouco ter sido tudo isso, coloca para continuar o poder na mão, fazendo massa de manobra com você, rimigense. Bota a mulher que não tem competência administrativa para dirigir os destinos dessa cidade. Porque me diga mesmo, se você é casado com uma mulher e você é médico, cirurgião, é uma hipótese que eu estou mostrando a vocês. Ou você é um engenheiro, é casado com uma mulher que não é engenheira, não é médica. Essa mulher pode substituir você na sua profissão?
Ela pode fazer cirurgia como médica, porque é casada com um médico. Ela pode fazer um prédio, um edifício, porque é casada com um Engenheiro. engenheiro. Ela pode, você sabe fazer, mulher. Qual foi o trabalho, o trabalho administrativo feito pela candidata do Vermelho? Qual foi? Me mostra aqui, Remígio. Me mostre. Porque tem um órgão que ela toma conta, que ela é dona, que eu não sei nem do nome, que ensina as pessoas a serem Curso de enfermagem. De enfermagem. É. Eu estava com um auxiliar na minha casa que não sabia, nós colocamos pensando que ela sabia de alguma coisa, e ela não sabe nada, porque lá não se ensina quase nada. Pego, coloco pelo telefone, como é o nome disso, que se chama, que eu não sei, vem. Pela internet? Pela internet, dão um catatal deste tamanho e diz para as alunas, estudem isso, sem nunca darem a aula correspondente àquele assunto. A aula prática não existe. Não existe estágio. Onde é que elas estagiam? Me mostre. A que estava trabalhando comigo, que eu dispensei, nunca estagiou. Como é que você vai ser enfermeira, auxiliar de enfermagem, se você não estagia, se você não tem, na sua escola, você não tem o material adequado, você não tem equipamentos adequados, você não tem aulas práticas adequadas? Como é que você sai de lá? Sabendo alguma coisa? Você não sabe nada. Você sai preocupada com a sua vida futura como auxiliar de enfermagem. Porque você não recebeu aquilo que você precisava receber, que é o quê? O ensinamento prático. É como a educação de Remígio. A educação de Remígio já foi considerada uma das melhores do país. Uma das melhores do país. Do Colégio Irineu Joffre, do qual eu fui a diretora, eu fui diretora há muitos anos. De lá, parece que 8 anos, foi 4 anos, não me lembro mais. E teve outros diretores também. Saíram e são doutores hoje com o que aprenderam no Colégio Irineu Joffre. Por quê? Nós trazíamos os professores da Escola de Agronomia. Esses professores davam a aula prática, ensinavam, conversavam, mostravam no quadro negro, escreviam no quadro, passava dever para casa. E eu cheguei com uma menina que trabalhava lá em casa, com a filha dela lá em casa, ela estava lá em casa, a menina, e estuda, não vou dizer o nome do educandário, porque eu respeito os educandários, mas ela estuda num determinado educandário até falado. E eu disse, me mostre seu caderninho para eu ver. Aí eu disse, escreva seu nome. Ela disse, meu nome é fulana de tal, assim, 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 mas eu não sei escrever meu nome. Qual é a série que você está cursando? Eu estou no 3º ano. Eu disse, como você não sabe escrever seu nome? Sabe por quê? Porque os professores não estão dando mais aula prática, não. Os professores não passam um dever de casa para depois corrigir, não. E só ensinam os alunos a escreverem com letra de imprensa. A letra cursiva está banida do ensino de Remígio e talvez de outras cidades também, não posso dizer, né? Mas eu estou falando de onde eu conheço. Ninguém escreve mais com a mãozinha, olha. Maria, com a letrinha cursiva. É Maria, com M de imprensa, A de imprensa, R de imprensa, um I que é um traço e um A que são um triângulo com um traço no meio. O que é que você aprendeu? Todos analfabetos. Um rapaz que trabalhava na minha casa terminou o 2º grau aqui em Remígio e eu perguntei a ele, me mostra um substantivo. Ele disse, eu nunca ouvi falar nisso, não. Eu não sei o que é um substantivo, não. Ele é vivo. Ele trabalhou na minha casa há muitos anos, ele está vivo. E ele... É complicado. Não tinha terminado o ginásio da cidade que ele morava. Eu fui para Campina com ele. Antônio Gonçalves era o diretor do colégio. Eu fui com esse rapaz para Campina Grande, lá para a secretaria,
da terceira região. Falei com o diretor-geral, que era o doutor Haroldo, e eu contei a ele a história do menino, que o menino estava prejudicado, que ele tinha sido reprovado em matemática lá da terra dele, e não tinha o ginásio, porque tinha sido reprovado em matemática, e se ele foi reprovado numa disciplina, não podia ter o certificado de ginásio. Então, o professor Haroldo mandou que o diretor, Antônio Gonçalves, elaborasse, junto com os professores, uma prova de matemática, ensinasse alguma coisa a ele, e este menino estudou um pouco, fez a prova de matemática, foi aprovado, e aí pôde adquirir o seu certificado de ginásio. Aí depois continuou estudando o segundo grau. Ah, que bom, rapaz. Tudo segundo grau, eu te ajudo no que tu quiseres. Ele morava lá em casa. Não vou dizer nome também, porque eu respeito as pessoas. Aí, brincando às vezes, me diz aqui qual é o substantivo que tem aqui. E o que é substantivo? Eu disse, o que é isso? Não. Eu disse, o quê? Você no segundo grau? Não sabe o que é um substantivo? Sei não, senhora. Ele não sabia nada de gramática, porque gramática, hoje em dia, nos ensinos, e no ensino aqui de Remígio, é banida do ensino. Eu sou professora até terceiro grau de ensino. Posso ensinar, tem aqui a declaração, está aqui. E eu não posso entender, porque eu gasto meu dinheiro todo em comprando, cada ano eu compro uma gramática nova. Por quê? Porque houve essa reforma da língua portuguesa. E eu sou especialista em língua portuguesa e língua portuguesa. Fugiu da memória agora. Fugiu da memória. E literatura. Língua portuguesa e literatura. Eu sou especialista nisso. E eu vi um aluno de segundo grau dizer isso. Eu não tenho um que saiba ler. Eu desafio qualquer aluno aí que esteja fazendo aí o segundo grau, vir ler isso aqui para eu ouvir. Se ele ler... Então, o que é que vocês estão fazendo, pai de família? Perdendo o tempo de vocês, gastando dinheiro com seus filhos aprendendo coisas que não deviam aprender e sem aprenderem a ler e a escrever. É isso que está acontecendo. A educação de Remígio está péssima, péssima, péssima. E voltando ao novo assunto, quer fazer alguma pergunta? A senhora quer tomar um pouquinho d'água? É bom. Tá aqui, chegue. A senhora tá aqui. É bom porque... Porque eu vou mandar os abraços para as pessoas que estão ali prestigiando para fazer a próxima pergunta. Um abraço para Ana Paula, para João dos Santos, Sinária Rodrigues, Josineide Monteiro, Cícero da Cunha, Patrocínio Rodrigues, Leonardo dos Santos, Dema Aguiar, João de Deus, Martinho Lino, Antônio Francisco, Ivanilda Silva, Lúcia Santos, Rangel Daniel, Santiago Israel, Aldenir Moraes, Nelma Cardoso, é isso mesmo. Socorro Araújo, Valmir Clementino, Socorro Alves, Lilita Balbino tá ali assistindo, Lourdes França, Maria José, Iremar de Andrade, meu guerreiro Quito, Roseane Barreto, Sinária Rodrigues, Maria das Neves, Nenê Ramos, Valéria Santos, minha querida cunhada, Solange Salvador, José Juliano, Diana Araújo, um grande abraço, minha querida, Rejane Belmino, Joyce Santos, Joelma Clementino, Caliane Barbosa, Luciano Honorato, Claudemir Torres, Narciso Albuquerque, Socorro Souto, Dona Socorro, um grande abraço para a senhora, muito obrigado pela audiência, Selma Galvão, Pedro de Souza, Edileuza, Leuza, Maria da Penha, Heriberto Costa, Daiane Santos, Gorete Martins, Valdiano Monteiro, Adriano Fidelis, Roberval Pereira, Jéssica Santos, Juliana Santos, todas essas pessoas estão lhe assistindo, lhe ouvindo desde o início que a gente começou. E eu quero dizer a essas pessoas de quem você citou os nomes, que muitas de vocês foram minhas ex-alunas, foram minhas alunas.
São ex-alunas minhas, muitas. E eu mando um beijo e um abraço para cada uma de vocês, porque cada aluno meu vive na minha mente, jamais sairá. Eu amo. Eu achei muito interessante essa semana. Eu estive no laboratório, lá em Campina Grande. Olha, eu vou contar uma história que talvez muitos, aqueles que não gostam vão dizer que eu sou mentirosa, mas eu tenho muita honra em ser essa mentirosa mesmo. Eu entrei no laboratório, estava lá resolvendo um problema, e de repente surge um senhor bem alto, todo de branco, e me fitou assim, me fitou, eu estava no balcão. Aí ele se dirigiu a mim, rodeou por uma portinha que tinha assim ao lado, e disse: minha professora, minha amada, a mulher que mais eu estimo igual a minha mãe. Me deu um abraço, me deu um beijo e disse: eu agradeço a senhora o que sou hoje, as aulas e as lições que a senhora me deu no colégio Assis Chateaubriand de Campina Grande. Aquilo para mim foi a maior honraria que eu poderia ter recebido. Um médico dizer uma coisa dessa a mim. E me reconhecer, depois de tanto tempo. Uma porque também, você sabe, eu não sou velha, né? Eu sou jovem e ele me reconheceu porque ele me reconheceu também quando eu era jovem também. E entrando nessa pasta, é que eu quero que a senhora faça uma avaliação em relação à nossa saúde do município, como foi seu atendimento às pessoas quando lhe recebeu no PA. Eu queria que a senhora fizesse mais ou menos uma avaliação, como a senhora vê a saúde do nosso município hoje. Só pra gente comentar, dona Carmoniza. Isso é bom você falar. É o que Dona isso? Carmoniza acabou de sair agora do A fórum. pesquisa foi publicada. A pesquisa, a juíza autorizou a pesquisa, a senhora pode falar aí como é que está a situação da pesquisa do nosso município. Deixa eu, mas aqui não está passando. Como é que passa? Escureceu. Mostrarei para ela. Vale, Jane, para você. Finalmente, para o pessoal que está ouvindo, a pesquisa que foi registrada, que por um tempo ela ficou proibida de ser publicada, ela está agora nas páginas social da realidade de como está o cenário político do nosso Na município. verdade, foi impugnada pelo Grupo do Vermelho. Eu não sei porquê, meus amigos. Como você sabe, eu sou uma pessoa que sabe fazer pesquisa. Eu sei o que é pesquisa. Algumas pesquisas que estão sendo feitas não têm, pelo menos do meu conhecimento, não aceito. Agora, aquele Instituto Opinião, parece. É Opinião. É opinião, é. O Instituto Opinião merece todo o meu respeito. É a pesquisa deles. O respeito dos paraibanos. É orgulho para todos nós. É orgulho para mim também, que sou também pesquisadora. É um orgulho muito grande esse órgão que sempre contou a verdade, disse a verdade, sempre fez uma pesquisa de verdade. Então, esse órgão, autorizado pela senhora juíza de direito desta cidade, a pesquisa que foi impedida de ser publicada pelos vermelhinhos, a juíza agora autorizou que a pesquisa fosse publicada. Eu não sei que medo tão grande era esse. Mas sabe por quê, meus amigos? Porque na pesquisa o senhor Cláudio Regis tem 46,7 pontos contra 44,3 pontos dos vermelhinhos. Significa o quê? Que Cláudio Regis tem uma margem de voto muito maior do que ele pensava. E eu estou muito feliz e parabenizo a pesquisa, a instituição Opinião. Tenho honra de ser também uma pesquisadora e tenho honra de vocês, porque a verdade só se faz pesquisa com verdade, e vocês são verdadeiros. E parabenizando também o meu candidato, o nosso futuro prefeito Cláudio Regis, se Deus quiser, porque Deus quer o melhor para o povo. Deus é o nosso juiz. Deus foi quem fez essa juíza
autorizar isso aqui, porque o juiz maior é Deus. E depois o juiz da terra que julga. Então, parabéns, Cláudio Regis, que Deus continue, que o povo de Remígio, a partir deste momento, vê que o povo não está feliz. Aqueles que estão enganados, pensando e ouvindo mentiras, sendo visitado à noite, de madrugada, numa caminhoneta preta, batendo na sua porta, tirando seu sossego de madrugada. Você não aceite visitas de madrugada, não. É perigoso. É perigoso. Mas vai dar tudo certo. Não tem aquela canção que diz, vou cantar. Ai, você nem sabe como eu canto ruim. Canta bem. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente provocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo para você, Remigense. Vai dar tudo certo para você, pai de família, mãe de família, que vive na cozinha, cozinhando para seu filho ir para a escola na hora certa. Para o pai de família que chega cansado, com os pés na japonesa. Às vezes a japonesa até gasta. É para você que eu estou falando. Para os mais humildes que estão sendo enganados. Porque você não precisa de uma cesta básica, não. Você precisa de comida todo dia e toda hora. Seus Emprego, filhos né? precisam. Trabalho. Não é uma cesta básica que faz para você viver, não, meu amigo. Não venda seu voto, pelo amor de Deus. Não venda, não seja covarde. Porque você está se diminuindo. Você está deixando de ser um ser humano importante para Deus para ser um traidor de você mesmo. Não aceite, você não morre de fome, não. O povo de Remígio é hospitaleiro. Eu garanto que se você chegar na casa de um dos nossos companheiros, pedindo, porque eu faço feira mensal para a minha casa, e tenho testemunho de toda a vizinhança. De toda a vizinhança. Essa aqui? E de todo mundo sabe disso. Eu faço feira de supermercado para minha casa para um mês. É uma feira um pouco grande, porque para um mês tem os teus empregados, teus animais também. E com 12 dias eu tinha dado tudo quanto tinha lá dentro da despensa, porque eu não vou deixar uma pessoa chegar da minha porta pedindo uma lata de leite, pedindo 1 quilo de açúcar, como já aconteceu agora, não na minha casa, pedindo 1 quilo de açúcar e foi negado. Então não é isso que você precisa, não, meu amigo. Você precisa, como pai de família, que se lance em trabalhos para que você possa trabalhar, para que você possa botar seu banco de feira, para que você possa vender sua fruta, para que você possa vender tecido, qualquer coisa que você queira inventar. Você, pai de família, e que você, mãe de família, tenha garantido o pão de cada dia do seu filho, do seu neto, do seu bisneto, sem precisar se humilhar e vender o seu voto e ser enganado por palavras mentirosas de quem quer o poder para sempre, para colocar a mulher como prefeita, o sobrinho como vereador, o outro irmão, um irmão como vereador, a prima como vereadora. É isso que você quer para sua família, para seus filhos? Pense nisso agora de noite, raciocine, julgue. Quanto à saúde de Remígio, eu tenho a dizer o seguinte. Quanto à saúde de Remígio, eu quero dizer o seguinte. Eu precisei de ir ao PA pela terceira vez. Pela terceira vez. Eu nunca tinha ido. Fui a primeira vez, fui a segunda, fui a terceira. Para essa terceira, eu tive um problema na boca, eu tomei um suco de caju e de repente minha boca ficou preta, depois ficou branca e depois inchou que eu não podia falar. Aí eu disse, era um domingo e não tinha médico em canto nenhum. Na segunda-feira eu disse, eu vou àquele postinho, é postinho, é que chama? Aquele postinho que fica na estrada. PSF, da saída para Cipilho. PSF da saída para Cipilho. Eu fui para lá, onde uma pessoa da minha família trabalha lá. Então,
eu cheguei lá e disse, eu vim fazer uma consulta. E nesse momento tinha uma senhora lá com 2 crianças, que eu penso que eram gêmeas, e muitas mulheres assim lá. Eu disse, eu vim fazer uma consulta. Então uma senhora se levantou assim e disse, doutora, a senhora não vai fazer consulta não tem médico não. Eu já andei todos os PSF de Remígio e não tem um médico na cidade para atender ninguém. Então, eu disse, a minha resposta foi essa, mas eu perguntei a ela, mas isso é a saúde de Remígio? E neste momento que eu disse isso à mulher, mas isso é a saúde de Remígio? Alguém que estava lá da minha família saiu e disse, fale menos, mamãe, fale menos, fale menos. Eu tive um susto, porque eu não tinha dito nada, né? Apenas disse isso. Então, eu saí e disse, então, eu vou para o eu vou para o PA. Estava acompanhada de uma mulher que trabalha na minha casa, porque eu estava um pouco tonta. Sim. E com a boca ferida. Eu fui para o PA. A primeira vez que eu fui ao PA foi também por um problema alérgico. E quem me recebeu foi uma menina muito jovem, baixinha, que eu não conhecia, mas ela me conhecia. Mas quem é que não me conhece em Remígio? Todo mundo me conhece, né? Porque eu sou um pouco atrevida, eu sou um pouco enxerida, assim, de conversa e de tudo, eu gosto de dizer o que penso. Então todo mundo me conhece, eu acho que quase todo mundo me conhece. Então, eu fui encaminhada para essa médica e ela falou comigo, tudo bem, dona Carla? Você me conhece? Conheço, eu sou filha de Marinésio. Eu sou. Ah, você é filha de Marinésio? Ele foi meu vizinho um tempo. Uma médica excelente, maravilhosa. Me tratou muito bem, me medicou muito bem, me acompanhou. Saiu do onde ela estava, me acompanhou até a porta. Uma criatura maravilhosa para quem eu mando um beijo e os parabéns. Segunda vez. Pois é, dona Carmoniza, a gente tá chegando aos momentos Pode ser a segunda vez? Fica à vontade. A segunda vez fui para uma médica, cheguei lá, quando entrei para ser atendida, demorou um pouco, uma enfermeira lá até queria que eu não andasse lá dentro do coisa. Do PA. E eu entrei, fui falar com a médica, quando entrei vi uma menina magrinha, linda, 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 linda. Eu disse, você é a médica? Ela disse, sou a dona Carmoniza, não me conhece não. Eu disse, você me conhece? Ela se conhece demais. Eu sou filha de Maguila. Uma médica excelente. Eu terminei meu curso agora em julho e me deram esse emprego aqui. Me tratou muito bem, foi muito verdadeira. E eu disse a ela, minha filha, você está perdendo seu tempo num lugar desse, que você vai ser uma grande médica, porque ela disse, mas você não pode, nenhum médico pode, um médico só dentro de um ambiente daquele, de um PA, um médico só, para atender todos os tipos de doença que aparecerem. Você não pode ficar um médico só. Como é que um PA tem um médico só para atender toda urgência que chegar? E quando ele precisa sair acompanhando o paciente. E quando precisa sair para acompanhar o paciente, o PA fica sem ninguém, Inclusive, tinha um filho de Remígio que estava lá, andando, sem poder andar, chorando, e eu mandei o meu motorista levá-lo em casa, porque tinha um carro da prefeitura assim, mas que não serve para ninguém. Não serve. E o terceiro lugar, eu fui. Qual foi o dia que eu fui? Assim, segunda-feira? Segunda-feira, agora eu não sei se foi segunda-feira bem. Foi domingo. Foi no domingo. Eu precisei ir ao PA. Não estava me sentindo bem por conta de um problema sério que aconteceu. Eu não vou citar aqui, com vergonha que eu tenho. Então eu cheguei lá no PA e me mandaram para uma médica. Quando eu entrei, eu dei bom dia, uma médica muito jovem, muito bonita. Aí eu disse a ela o problema que estava vendo, mostrei a ela, mostrei como estavam os meus braços e tudo. Ela ficou horrorizada, me deu até um laudo médico, porque eu estou com ele aqui, mas não vou mostrar. É, exato. Então, eu disse,
Doutora, eu queria fazer uma pergunta à senhora. A senhora não, a você, porque ela é muito jovem. A senhora, a você, foi a médica que atendeu um senhor já idoso chamado João Barbosa. Ela disse, fui eu. Eu disse, pois olhe, eu estava louca, já perguntei a todo mundo para lhe conhecer. Mas para lhe conhecer para quê? Para lhe dar os meus agradecimentos. A senhora é uma verdadeira médica. A senhora nasceu para salvar vidas, porque a senhora assumiu a responsabilidade para salvar a vida do meu marido. Muito obrigado. Que Deus lhe dê saúde e felicidade. Que isso aqui que eu desejei à médica também. Saúde, felicidade, paz, harmonia, trabalho. Eu desejo para cada um rimigense que esteja me ouvindo ou que vá me ouvir depois por algum... Vai ficar gravado tudo. Vai ficar gravado? Vai, sim. Eu desejo a cada um de vocês. Tenham perseverança, tenham fé, confiem em Deus. Deus é o maior. Só existe um Deus. E esse Deus está em Remígio, e esse Deus está no céu, e esse Deus está no mundo inteiro, e em cada coração de um remigense que está aqui. No meu coração está, juntamente com João Barbosa Meira, o grande amigo de vocês que Deus levou, mas que eu tenho certeza que está sentado junto ao trono de Deus. Muito obrigado a quem teve a paciência de me ouvir e peço minhas desculpas se não fui o suficiente sucinta, nem disse alguma coisa que desagradei. Muito obrigada a vocês. Bom, pessoal, eu fico muito feliz por essa entrevista maravilhosa, como forma de agradecimento de todos que estão aqui, né? Como homenagem e reconhecimento. Eu quero finalizar esse podcast Fala Remígio com uma salva de palma para o saudoso seu João Barbosa, que está no céu. E sexta-feira tem mais podcast Fala Remígio. A todos vocês, um grande abraço e até lá. Encerramos neste momento o podcast Fala Remígio. A nossa missão é debater assuntos de interesse do cidadão. Até a próxima sexta-feira. Encerramos neste momento o podcast Fala Remígio. A nossa missão é debater assuntos de interesse do cidadão. Até a próxima sexta-feira. Encerramos neste momento o podcast Fala Remígio. A nossa missão é debater assuntos de interesse do cidadão. Até a próxima sexta-feira. Encerramos neste momento o podcast Fala Remígio. A nossa missão é